Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carlos Luiz, mas todo mundo me chama de Carlão. Então, na noite de hoje, pedindo as bênçãos de Jesus, pedindo as bênçãos do nosso querido Eurípides Bassanufo, nós saudamos todos os nossos irmãos do GAEB, pedindo que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare em todos os momentos da nossa vida. O nosso tema da noite de hoje, nós vamos falar sobre resignação. Resignação, meus irmãos, é a ciência do bem viver, é a ciência do bem sofrer. Da mesma maneira que nós sabemos que a nossa fé é uma fé raciocinada, nós vamos entender também que o nosso sofrimento é um sofrimento raciocinado. Por isso mesmo, Jesus, na sua sabedoria, e trazendo as lições que nós necessitávamos, Jesus nos falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque eles conseguem compreender o seu sofrimento, as suas aflições, as suas privações, os seus problemas de saúde, os seus problemas materiais, os seus problemas morais. E quando nós temos essa compreensão, parece que tudo fica mais fácil. As situações ao nosso redor vão se transcorrendo porque nós devotamos uma boa dosagem de fé, de esperança, de tranquilidade. A resignação, meus irmãos, é a compensação daquele que espera com sabedoria, daquele que espera com a esperança de dias melhores, de paz, de tranquilidade, e sabendo que o seu sofrimento ele terá fim, porque a nenhum de nós aqui no planeta Deus concede sofrimento indefinido, ou seja, todos nós iremos passar por algum tipo de angústia, de sofrimento, mas todos nós saberemos que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai passar. Resignação, meus irmãos, também significa bênção. Resignação significa abençoar o sofrimento. E nós, quando conseguimos fazer isso, nós acabamos ficando felizes por bem sofrer. O nosso sofrimento, ele se torna, como diria um velho amigo nosso, pastor protestante, é o chamado sofrimento gozoso, porque o indivíduo percebe que o seu sofrimento, as suas angústias, os seus dilemas, as suas dores, elas têm um benefício, que é o benefício da sua alma. Então, as dores nesse mundo, meus irmãos, nós, da doutrina espírita, reconhecemos que elas são as dores que nós causamos no passado. São as dívidas que nós contraímos com a justiça divina no passado. E alguma vez o passado não tão distante, pode ser um passado recente. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata das aflições, ele fala das causas atuais das aflições, ou seja, daquilo que nós sabemos por que nós estamos sofrendo. Então, por exemplo, um indivíduo que é um fumante inveterado, no final da vida dele, muitas vezes ele vai padecer de um câncer, vai padecer de uma enfisema pulmonar, vai padecer de uma doença qualquer, que foi causada pelos tabaco que ele usou durante esta vida. Mas também a doutrina espírita nos esclarece, e aí a bênção da reencarnação, que ela vem nos falar acerca das causas anteriores das aflições. Então são situações que só vamos encontrar explicação se volvermos ao passado, se nós voltarmos às nossas memórias de vidas passadas. E como nós sabemos, Deus, na sua infinita bondade, deu-nos a capacidade de esquecer o nosso passado. E quando a gente esquece o passado, fica um pouco mais fácil também de nós entendermos e termos força, termos coragem, termos mais vigor para passar, porque pelo fato de desconhecermos o nosso passado, nós nos tornamos mais senhores de nós mesmos. E essa é uma grande vantagem. Então, meus irmãos, a resignação são aquelas dores que nós suportamos
com paciência. São aquelas dores que nós entendemos que elas precisam ser, e a gente precisa vivenciá-las, que a gente precisa passar por elas, e que não há como a gente fugir delas. Elas também, meus irmãos, vão nos poupar muitos séculos de sofrimento na vida futura. Porque na medida que nós conseguimos entender esse mecanismo da vontade de Deus, de que todos nós teremos que pagar pelos crimes que nós cometemos, pelas injúrias, pelos pensamentos vãos, pelas nossas ações, por tudo aquilo que nós fizemos de erro no passado, nós iremos ter que resgatar isso de alguma maneira. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, Ele vai transformar, muitas vezes, as nossas dívidas em pagamentos suaves, né? É como se nós contraíssemos uma grande dívida, mas pagássemos um carnezinho cada mês, cada ano, cada encarnação, nós vamos pagar uma parte dessa dívida. Mas sabemos, meus irmãos, que o pagamento total, ele terá que ser feito. E esse pagamento não importa para Deus que ele seja parcelado, que nós paguemos uma parte. Porque muitas vezes o fato de nós começarmos a pagar as nossas dívidas, o fato de entendermos a necessidade dessa quitação, Deus, na sua infinita bondade, já consegue nos oferecer uma oportunidade de quitação antecipada. Então, por isso que muitas vezes nós vamos encontrar nos romances, nos livros, no próprio conteúdo da doutrina espírita, explicações plausíveis para nós entendermos as questões que estão relacionadas às nossas dores. Então, o Chico Xavier mesmo relacionava o seu sofrimento dizendo que aquilo era uma necessidade que ele tinha para ele se manter aceso, se manter vivo, se manter disposto, se manter atencioso aos trabalhos que ele tinha que fazer. E nós lembramos, meus irmãos, que algumas vezes a dor, ela é uma forma de fazer com que a gente acorde, que a gente se mantenha com fé, que a gente se mantenha perseverante no caminho que nós estamos trilhando. Nós sabemos muito bem que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, consequentemente, não importa qual o tipo de dor, qual o tipo de sofrimento, qual o tipo de angústia, nós sabemos que Deus tem a medida correta para os nossos ombros. Dependendo da nossa fragilidade, dependendo da nossa capacidade de entendimento, então essas dores são aliviadas, elas são diminuídas para caber naquele quantum de força que nós já desenvolvemos, que nós já temos. Lembramos, conforme está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo de 19 a 47, melhor dizendo, Mateus capítulo 5, versículos 19 a 47, em que a última frase, ela está relacionada com o pagamento até o último ceitil. Ceitil era a moeda menor, era o centavo, é aquela moedinha menorzinha que nós temos hoje no nosso sistema monetário. Vejamos então, que na medida que nós conseguimos entender que nós vamos ter que pagar tudo que nós devemos, está gravado nos livros da contabilidade espiritual. Tudo que nós fizemos de bom e de errado, tudo está gravado no livro da contabilidade espiritual. Então nós haveremos de resolver essas questões mais cedo ou mais tarde. Não tem outra saída, não tem outro mecanismo a não ser a quitação. Mas lembramos, meus irmãos, que muitas vezes o fato simplesmente de nós desejarmos fazer o bem, de nós começarmos uma empreitada no bem, de nós começarmos a fazer alguma coisa relacionada com o próximo,
aliviando a dor do próximo, socorrendo na necessidade e tudo. Porque nós sabemos que o maior sacrifício que nós podemos fazer, o sacrifício que mais agrada a Deus, é quando nós amamos a Deus. E a gente vai perceber mais claramente, meus irmãos, a gente vai perceber mais claramente quando a gente tem alguém da nossa relação que está padecendo de algum mal. Alguém da nossa relação que está sofrendo alguma angústia. E aí nós vamos entender, nós vamos procurar dar força para essa pessoa, nós vamos procurar orientá-la, nós vamos procurar infundir nela uma fé imorredora, uma fé que não vacila, uma fé perseverante. É isso que nós precisamos fazer. Por que Jesus fala das bem-aventuranças? Por que bem-aventurados? Então nós vamos entender, meus irmãos, felizes são aqueles que quitam as suas dívidas. Da mesma maneira que alguns de nós tivemos grandes felicidades. Por exemplo, eu quando quitei a minha casa, quando quitei o meu primeiro carro, quando eu quitei as dívidas que eu tive que contrair, quando eu quitei os valores das universidades que meus filhos cursaram, então quando eu pagava a última parcela, nossa, que alívio, né? Dava aquele... parecia que a gente estava se libertando de um peso que a gente estava carregando nas costas durante muitos anos. Então, quitação, meus irmãos, significa liberdade. Então, a nossa libertação espiritual vai ser através da quitação de todas as dívidas que nós contraímos ao longo desses milênios, ao longo desses anos todos que nós vimos fazendo as coisas erradas. Somos, muitas vezes, meus irmãos, somos aqueles alunos que não damos o devido valor para o tempo e malbaratamos o tempo. Somos aqueles alunos contenciosos que brigam por qualquer coisa e nós não valorizamos as amizades, não valorizamos as pessoas que estão à nossa volta, não valorizamos os nossos pais. Então Deus, na sua sabedoria, vai nos oferecer, através da escolha que nós fazemos das provações, conforme está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 258, escolha das provas. Então nós vamos escolher a família onde nós vamos nascer, nós vamos escolher a profissão que nós vamos exercer, nós vamos escolher os filhos que nós vamos gerar, nós vamos escolher uma série de outras coisas, inclusive, meus irmãos, nós vamos escolher o gênero de morte que nós vamos ter. Então, consequentemente, nessa nossa saga, né? Nessa nossa caminhada, nessa nossa subida evolutiva, nós vamos observando que os sofrimentos, eles fazem parte das nossas vidas. Então, não basta quitar as dívidas também, não. O importante, meus irmãos, é não nos endividarmos mais. Por isso que Jesus, quando curou aquelas pessoas, é porque elas estavam no seu último ceitil. Elas estavam quitando as suas últimas parcelas. Por isso que elas foram colocadas na frente de Jesus. Porque Jesus não iria libertá-las se elas não tivessem já o merecimento. Senão fugiria todos os conceitos, as orientações que nós recebemos dos nossos amigos espirituais. Que nós iremos pagar até o último ceitil. Então, aquelas pessoas que foram curadas por Jesus eram aquelas pessoas que estavam nas suas últimas parcelas. E aí Jesus as curou. E Jesus as libertou. Mas Jesus deu a cada uma delas uma orientação. Acho que todo mundo se lembra disso, né? Vai, não tornes mais a pecar, para que mal maior não te suceda. Essa, meus irmãos, é uma advertência que todos nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter essa confiança. Quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus é a lei natural.
A lei de Deus são as leis que regem o universo, que regem a nossa vida, as nossas relações com o próximo, as nossas relações com o mundo, as nossas relações com o universo. Então, quando se pergunta onde é que está escrita essa lei, os Espíritos nos informam que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, nós temos melhor capacidade ainda para entender esse mecanismo da quitação das nossas dívidas e um motivo para a nossa resignação diante da dor, diante dos problemas. Então, quitar e não se endividar mais. Lembrando Jesus, vai, não tornes mais a pecar para que mal maior não te suceda. É muito importante isso. Porque, meus irmãos, a cada nova falta, vai haver um novo julgamento da nossa consciência. Vai haver uma nova parcela de pagamentos que nós iremos ter que pagar. Vamos lembrar aqui um exemplo bem corriqueiro. Vamos ver, o indivíduo já está preso. Ele já foi julgado, foi condenado e está cumprindo pena. Só que dentro da prisão, algumas vezes ele acaba cometendo outros crimes. E aí ele será novamente julgado e aquela pena será acrescentada na pena que ele já tem. Então, se ele iria sair, por exemplo, com 10 anos de prisão, ele acaba saindo daí a 13, 15, 20 anos, porque ele acumulou mais uma dívida nas dívidas que ele já tinha. E diante da justiça divina, muitas vezes não é diferente. Muitas vezes nós acabamos tendo que passar por isso novamente. Então, a cada nova falta, aumenta a nossa dívida. E aí, isso exige punição. Todas as nossas faltas exigem punição. E algumas vezes essa punição, meu irmão, não vamos dizer, porque a doutrina espírita nos deixa bem claro que isso, né? Não é nenhuma punição forçada. Deus, na sua infinita bondade, também nos prepara adequadamente para a gente vivenciar as nossas dores, as nossas angústias, de acordo com aquilo que nós podemos. Então, por exemplo, se nós temos uma dívida, vamos assim dizer, 10, aí numa encarnação Deus permite que a gente pague 20, na próxima encarnação 30, na outra encarnação, quando nós já estivermos melhor preparados, já tivermos mais força, mais fé, mais sabedoria, mais conhecimento, mais responsabilidade, aí Deus nos permite que nós paguemos os 50 que faltam. Então, 20 mais 30 mais 50, quitamos aquela dívida. E se nós não tivermos cometido nenhuma dívida a mais, se nós tivermos essa felicidade e não cometermos mais nenhuma dívida, pronto, quitamos aquilo. E aí estamos aptos a passar pelas provações e subirmos os degraus que nos levam à perfeição. Lembrando, meus irmãos, que é muito importante isso. Pergunta 170 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E os Espíritos nos dizem, se transforma em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Se nós entendermos que nós vamos nos tornar espírito puro, a partir do momento que nós não tivermos mais nenhuma necessidade de reencarnação. Porque a reencarnação é a prova latente, patente e inequívoca de que nós temos dívidas a quitar no planeta. Então, a partir do momento que nós não tivermos mais necessidade nenhuma de reencarnar, nem aqui, nem em outro planeta, nós ascendemos tranquilamente aos degraus mais altos da espiritualidade. Nós nos tornamos em espíritos puros. Não para por aí, vamos lembrar que depois que o indivíduo se transforma, depois que o espírito chega na condição de espírito puro, ele começa uma nova escalada. A escalada dos espíritos crísticos. Os espíritos que estão na categoria do nosso Jesus Cristo. Que estão na categoria dos Cristos dos outros planetas. Uma coisa que a gente sempre chama atenção, e a doutrina espírita deixa bem claro para a gente. Se nós não pagarmos a nossa dívida hoje, nós teremos que pagá-la amanhã.
Se nós não pagarmos amanhã, nós teremos que pagar no outro dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas teremos que pagar. E se nós não pagarmos na vida que nós estamos, meus irmãos, nós teremos que passar por uma próxima encarnação. Por isso que a reencarnação, por isso que tem muita gente que não quer aceitar, não quer entender, não quer reconhecer a necessidade do processo reencarnatório, não é? Então, se nós não pagarmos nessa vida, teremos que pagar nas nossas próximas vidas. Uma coisa que a gente precisa estar muito atento, meus irmãos, é que determinadas faltas que nós cometemos é quando nós não nos submetemos à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós façamos o bem. Vamos lembrar lá o Evangelho. Quando Jesus é inquirido pelas pessoas, né? Senhor, quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando te vimos com fome, não te demos de comer? Quando te vimos nu e não te vestimos? Quando te vimos doente e não fomos te visitar? Quando te vimos preso e não prestamos solidariedade? E aí Jesus diz, quando fizestes a cada um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, quando nós fazemos uma visita a alguém que é um presidiário, quando nós visitamos alguém que está doente, quando nós damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir a quem está desnudo, nós estamos fazendo para Jesus. Atentemos para isso. Nós não estamos fazendo para ninguém. Nós não estamos fazendo para nos mostrarmos diante da sociedade. Nós não estamos fazendo para valorizarmos alguém ou a quem. Nós estamos fazendo para o nosso próprio benefício. Entendamos assim. Então, diante das nossas dores, diante das nossas dívidas e tal, não praticar também a murmuração. O que é o murmúrio? É aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos, que tem uma dor de cabeça e quer que todo mundo saiba que ela está com dor de cabeça. Tem pessoas que estão com problema moral e ela quer que todo mundo saiba que é o seu problema moral. E ela acha que o problema dela é maior do que todos. A dívida que ela tem com a justiça divina, ela tem que resolver com a justiça divina. Nós não vamos resolver com os nossos irmãos que estão caminhando conosco. Absolutamente. Nós vamos ter que resolver com Deus. E quando nós aceitamos isso, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos a esse amor que Deus tem por nós, aí fica tudo mais fácil, mais tranquilo da gente vivenciar. Então, aceitemos com resignação as nossas dores, as nossas dívidas e tudo mais, né? E é uma coisa que eu achava muito interessante quando a minha mãe queria nos castigar por alguma coisa que nós tivéssemos feito. Então ela começava a falar, você aceite porque você merece. Aceite porque você merece. Então, diante das nossas dores, diante dos nossos problemas, diante dessa vontade que Deus tem de nos oferecer uma oportunidade para limpar o nosso nome daquele caderno de devedores da justiça divina, aceitemos as dores, aceitemos os problemas, aceitemos essa encarnação difícil que nós muitas vezes estamos para a gente poder vivenciar isso da melhor maneira possível. Existem algumas pessoas, a gente vê por aí, meus irmãos, que ficam acusando Deus de injustiça, né? Tem pessoa que tem isso. Ela fica culpando Deus, né? Porque eu, tal. É porque é ele mesmo que merece aquilo, tem que passar por aquilo. A doutrina espírita, ela diferente das outras doutrinas, ela nos dá
o antes, o durante e o depois. Ela nos oferece um entendimento muito claro acerca disso. E quando nós acusamos Deus de uma injustiça, nós estamos contraindo uma outra dívida. Uma dívida de blasfemar contra Deus. Então, muitas vezes nós vamos perder o benefício que nós poderíamos receber, porque quando a gente vivencia o sofrimento com a certeza de que Deus, na sua infinita bondade, está nos oferecendo o melhor caminho, nós estamos retirando, perdendo um benefício que nós poderíamos receber. Lembramos que na doutrina espírita deixa bem claro para nós que é necessário recomeçar, né? É por isso que é preciso reencarnar, é preciso navegar, como dizia o velho poeta lusitano, navegar é preciso, reencarnar é preciso. É uma necessidade que todos nós vamos precisar durante muito tempo ainda. E como é que é a nossa entrada no mundo espiritual, meus irmãos? Como é que é a nossa entrada no mundo espiritual? Vamos lembrar aqui que aquele verdadeiro obreiro do Senhor, quando ele chegar nas portas, naquele instante do desprendimento do seu corpo, desse instrumento maravilhoso que é o nosso corpo, que Deus nos ofereceu para nos ajudar a quitar as nossas dívidas aqui na Terra. Por isso que o Chico Xavier, ele agradecia, né? Ele dizia, o meu burrinho, o meu corpo. Então, vamos analisar aqui, há quanto tempo nós estamos nos servindo desse corpo? Eu já vou para 73 anos que eu estou me servindo desse corpo que Deus me ofereceu. Eu tenho que valorizá-lo, eu tenho que cuidar bem dele, eu tenho que fazer tudo aquilo que seja necessário para a sua preservação, porque é a sua preservação que vai me dar condições de vivenciar melhor as minhas provações, melhor as minhas expiações, melhor as minhas relações com o próximo. Então, quando eu falo, quando eu vejo, quando eu ouço, eu estou tendo a oportunidade de vivenciar minhas relações com o próximo. E, consequentemente, a minha observação do mundo vai ficar um pouco melhor, um pouco mais suave. Muitas vezes as minhas dores vão ser diminuídas porque eu estou cuidando bem desse organismo que Deus me ofereceu. E quando nós entrarmos, então, no mundo espiritual, meus irmãos, é como se nós fôssemos aquele obreiro no dia do pagamento. E aí nós vamos receber aquilo que nós plantamos aqui, aquilo que nós fizemos por merecer. Então, para muitos, meus irmãos, os amigos espirituais vão dizer, né? Eis o prêmio dos seus dias de trabalho. Ou seja, suavizado, aquele espírito que segue conforme um bom exemplo maravilhoso é o da entrada no mundo espiritual do nosso querido Bezerra de Menezes. Ele é levado para um hospital e ele está lúcido, ele está atento. E aí ele ouve os murmúrios, ele ouve as pessoas falando e tal, e aí é dito para ele, né, que ele era as pessoas que estavam ali para agradecer os benefícios que ele havia prestado, os bens, né? O bem que ele havia feito para aquelas criaturas que estavam lá, agradecendo a ele. Mas, meus irmãos, para outros nossos irmãos, essa chegada no mundo espiritual, pelo fato de não terem sabido sofrer, por não terem valorizado o sofrimento, por terem negligenciado o prêmio, porque é um prêmio o sofrimento. Então, muitas dessas pessoas vivem na ociosidade. Muitas dessas pessoas não têm nenhuma felicidade, não terão nenhuma felicidade, porque não fizeram ninguém feliz aqui no planeta. Então,
Se nós trabalharmos direitinho, nós vamos saber colher a felicidade na satisfação pelo amor que nós devotamos ao nosso próximo. Aquelas pessoas que vivem dos prazeres mundanos, que valorizam os bens materiais, que se apegam, se aferram aos bens materiais, aquelas criaturas que estão presas às condições das outras pessoas, que querem viver às custas de outras pessoas, olha quanto sofrimento que elas estão acumulando para si mesmas. Então, cabe a cada um de nós, meus irmãos, receber o nosso salário na terra. Por isso que nós precisamos entender a necessidade de irmos, caminharmos, lutarmos para recomeçar a nossa tarefa no bem. Se nós paramos um dia de começar a fazer algo em benefício do próximo, porque é isso que vai fazer tudo aquilo que vai aliviar as nossas dores no futuro. A gente tem que entender também que o homem, nós podemos abrandar ou podemos aumentar a amargura das nossas provas, dependendo de como nós encaramos a vida terrestre. Então vejamos, nós abrandamos a amargura quando nós aceitamos. Nós aumentamos a amargura quando nós negligenciamos as oportunidades que Deus nos está nos oferecendo. Então sofre tanto mais quem mais tem longa a sua duração de sofrimento. Então tem pessoas que poderiam sofrer durante 2, 3 anos, mas o fato delas estarem murmurando, estar criticando, estarem reclamando, só vai aumentar, só vai piorar a sua situação. Temos que colocar o nosso ponto de vista espiritual. O ponto de vista material é Enquanto nós estamos aqui encarnados, muitas vezes nós pensamos como um homem, mas nós temos que, embora encarnado, nós temos que começar a pensar como espírito. Então, colocar o ponto de vista espiritual. E o que diz o ponto de vista espiritual? O ponto de vista espiritual diz que a nossa vida na carne é breve. Podemos viver 40, 50, 60, 70, 100 anos, como temos muitas pessoas hoje vivendo mais de 100 anos. Mas vai passar. Vai chegar um momento final. Todos nós iremos passar pelo fenômeno da morte. Então é necessário que a gente treine para a morte, que a gente se prepare para a morte, que a gente tenha a certeza de que Deus, na sua infinita vontade, vai nos dar uma morte suave ou uma morte dolorosa, um desencarne suave ou um desencarne doloroso, de acordo com aquilo que nós tivermos feito. Por isso aí nós temos que fazer essa separação, né? Entre morrer e desencarnar. Morrer é quando o corpo perde a vida, perde a essência, perde a vitalidade. Agora, o desencarnar é quando nós nos desprendemos do nosso corpo físico. Isso é demorado. Algumas vezes nós passamos por aquele período chamado de perturbação, conforme os espíritos nos alimentam de informações. Esse período de perturbação, meus irmãos, pode ser muito longo. Ele pode durar horas, como pode durar dias, como pode durar semanas, meses, anos e séculos. Séculos. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para isso. A doutrina espírita nos mostra como bem desencarnar, como bem morrer, porque nos ensina como bem viver. Você vai morrer de acordo com o bem que você fez durante a sua vida. Você vai ter um desencarne mais suave de acordo com as benesses que você lançou quando você estava aqui na Terra. Porque você vai ter um grupamento de amigos espirituais te socorrendo, te amparando.
Ao contrário daqueles que fazem mal, daqueles que espezinham as pessoas, daquele que prejudica as pessoas, vai ter também um conjunto de espíritos espezinhando essa criatura no momento da sua morte. Então o seu sofrimento vai ser muito grande. Por isso, alimentarmos as nossas ideias, meus irmãos, de nos resignarmos diante das nossas dores, diante dos nossos problemas. A certeza do futuro nos faz mais felizes. E essa felicidade nos sustenta e nos encoraja. Quantas e quantas pessoas, eu tenho certeza que você que está me ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm essa vantagem. Vive num sofrimento muito grande, numa angústia muito grande, muitas vezes numa miséria material muito grande. Algumas vezes, pessoas que perderam parte do seu corpo, né? Tiveram um membro amputado. Algumas vezes tem uma aleijão, algumas vezes tem uma doença gravíssima. E, no entanto, são pessoas felizes, pessoas sustentadas pelo amor de Deus, pessoas que estão encorajadas a viver, embora naquela situação, a viver porque elas sabem do valor desse sofrimento pelo qual ela está passando. E se nós não queremos sofrer duas vezes, meus irmãos, por que a gente vai atentar contra esses nossos valores, o valor espiritual, o valor que nos faz crescer, que nos faz avançar na senda do bem, do amor e do nosso crescimento espiritual? Se nós queremos nos tornar espíritos superiores, aprendamos a sofrer. Valorizemos o sofrimento. Não nada de lamento, sabe? Ao invés de lamentar, vamos agradecer as dores, porque essas dores nos fazem avançar. Acho que todo mundo já deve ter visto, né? Porque hoje está cada vez mais raro. Por que se usa um chicote no lombo do cavalo? Aquele cavalo que está na carroça, porque quando ele começa a fraquejar, quando ele começa a andar mais lentamente, o chicote faz lembrar que ele tem uma tarefa para ser cumprida, que tem prazo, que tem hora, e que ele precisa fazer aquilo com a precisão e com a pressa que o seu dono exige. Nós sabemos muito bem que essa nossa situação, essa nossa vivência de dor, de expiações pelas quais nós estamos passando, meus irmãos, é passageira. Tudo passa, nos lembra Jesus. Então a certeza no futuro, mais feliz, nos sustenta e nos encoraja. Então não lamentemos as nossas dores, né? Vamos lembrar que quem só vê a vida corporal, quem só tem essa mania, sabe? Então essa visão somente do corpo material, essa vida parece interminável, parece que nada passa. E muitas vezes para essa pessoa a dor é como um peso terrível, é como um peso que ela não quer carregar. Então aí entra a resignação. Então vamos procurar desde já, meus irmãos, a diminuir o valor das coisas materiais que nós estamos presos. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens materiais, nosso dinheiro, se nós o temos. Há também a ligação com os nossos familiares. Quantas e quantas pessoas ficam presas? Outro dia eu estava comentando, né, com um amigo. Nós estávamos no velório, e aí eu ouvi as pessoas dizendo assim, não, nunca vamos te esquecer, não sei mais o que e tal. Oh, Jesus, quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso, meu irmão? Não vamos te esquecer nunca. Pois é, mas muitas vezes as pessoas na semana seguinte vão estar comemorando as suas festas, seus aniversários, suas formaturas, o carro novo que está comprando, a casa nova, as viagens que vão fazer. E aquele que desencarnou, muitas vezes é o pai, a mãe, um irmão,
e já entra no processo de esquecimento, já entra no esquecimento, entra naquela gaveta do esquecimento. Quantas vezes a gente pergunta para alguns dos nossos amigos, né? A gente pergunta para os amigos, qual foi a última vez que você fez uma oração para o seu pai, para a sua mãe que está no mundo espiritual? Para um amigo, para um irmão? Qual foi a última vez? Então, aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de lembrar do meu pai e da minha mãe porque é um sofrimento muito grande para mim. Justifica isso? Então eu não quero esse sofrimento mas é um sofrimento que vai trazer alívio muitas vezes para o nosso pai, para a nossa mãe que está no mundo espiritual. Atentemos para esse ponto que é muito importante. Então, vamos diminuir o valor e a importância que nós damos para as coisas materiais e vamos dar valor às coisas que nós entendemos que são coisas espirituais. Vamos nos contentar com a nossa posição aqui no planeta. Vamos nos contentar com aquilo que nós temos. Não vamos invejar os nossos irmãos porque ele tem alguma coisa que nós não temos ainda. Nada disso, não vamos entrar nesse clima. Vamos atenuar também, meus irmãos, as impressões morais dos reveses e das decepções. Quantas e quantas pessoas nesse mundo de hoje estão cometendo suicídio, até nem para isso, estão cometendo suicídio pelas decepções que estão tendo. Não entremos nisso não. Decepção, meus irmãos, é uma das provações pelas quais nós precisamos passar. Porque nós já decepcionamos muita gente. Então precisamos também sofrer decepção para sabermos como é que é isso, como é que funciona. Os revés da vida, né? Quando você perde alguma coisa. Eu estava comentando com um amigo um dia, porque ele nos contava que é o 6º carro que lhe é roubado. E há algumas coisas bem interessantes. Ele estava contando que 3 dos carros que lhe foram roubados, os carros desapareceram no dia do vencimento do seguro. Olha que coisa interessante. Quer dizer, prejuízo total mesmo. Não tinha nem como reclamar, não tem como nem falar nada. Não tem como. Simplesmente venceu o seguro e o carro foi roubado em seguida. Algumas horas depois até. Todo mundo sabe, né, que o seguro normalmente ele funciona de meia-noite do dia que você contrata até meia-noite do dia que encerra. Então, nas horas seguintes, você tem prejuízo. Então, essa criatura, provavelmente, eu falei para ele, né? Talvez, meu irmão, você causou muitas decepções, muitos prejuízos, muito revés em outras pessoas, e agora Deus está te dando a oportunidade. Aí ele falou, mas então Deus está fazendo com que outras pessoas também... Sim, mas essas outras pessoas provavelmente iriam roubar alguém. Então Deus colocou no caminho de quem precisava passar pela provação, pela expiação ou pela privação de um bem material, para que ela possa valorizar essas oportunidades, né? Então, meus irmãos, quem experimenta com calma, com resignação, com a perseverança de que Deus está ao seu lado, com a tranquilidade de que ela vai vencer, ela vai ter maior facilidade para vivenciar tudo. Não tenhamos inveja, nem ciúmes, nem ambição. Não tenhamos nada disso, porque isso é tudo uma tortura para a alma. Isso faz o indivíduo sofrer. Isso sim é uma, como nós estamos estudando, né? Isso tudo, meus irmãos, é motivo de aflição para as almas. É uma aflição terrível. Isso tudo aumenta as nossas misérias,
aumenta as nossas angústias, aumenta isso tudo, porque a nossa existência aqui é tão curta para a gente vivenciar todas essas dores sem necessidade. Então, que na noite de hoje nós pensemos muito claramente, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós pensemos muito, valorizemos a resignação. Se nós ainda não conseguimos entendê-la, assumamos o compromisso de aceitar a vontade de Deus. Assumamos o compromisso de que Deus sabe o que é melhor para nós. Tenhamos a certeza de que na sua infinita bondade Deus sabe muito do que nos cabe nessa terra. Valorizemos as oportunidades, valorizemos as amizades, valorizemos as bênçãos que nós recebemos, a saúde do nosso corpo. Vamos nos resignar diante dos outros problemas pelos quais nós estamos passando e agradeçamos a Deus pelas pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Que Deus possa nos dar muita força, muita saúde, muita tranquilidade. E que nós possamos, meus irmãos, com a graça de Deus, vivenciar as nossas dores com resignação. Resignar é a ciência do bem sofrer. Vamos aprender a sofrer, porque a gente sofre menos. Muita paz, grande abraço para todos. E agora, se Deus quiser, esperamos revê-los pessoalmente. Grande abraço para todos. Fiquem na paz de Jesus. E que o nosso querido Eurípides Bassanufo nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça para que nós possamos entender, compreender, vivenciar as nossas dores com resignação. Grande abraço. Fique na paz de Deus.